cultura é o melhor conforto para a velhice. Pensamento de Aristóteles. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Pensamento de Platão. O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria. Armazena a suavidade para o amanhã. Pensamento de Leonardo da Vinci. Embora não exista uma idade exata que se possa considerar como o começo da velhice, costuma-se dizer que uma pessoa é velha depois de passar a casa dos 70 anos. As imagens que se seguem têm o seu enquadramento no tema do vídeo. Em março de 2022, Alain Delon, aos 86 anos, anunciou que fará o procedimento de suicídio assistido, legalizado na Suíça, onde mora atualmente. O ator sofreu um AVC em 2019 e, desde então, a sua saúde ficou debilitada. Numa entrevista, desabafou: "Ser velho é uma merda." Os residentes em Portugal, com idades iguais ou superiores aos 70 anos, segundo o registro atualizado em 2 de julho de 2022, totalizavam 1.821.484, ou seja, 17,44% da população total, que era de 10.444.202 indivíduos. Pessoas consideradas velhas estão ainda longe da idade da reforma, pois com mais de 50 anos já são consideradas demasiado velhas para trabalhar. Se considerarmos que a esperança média de vida é cada vez maior, a idade da reforma em Portugal está agora nos 66 anos. Recusar na hora de recrutar profissionais de 50 anos apenas por uma questão de idade significa desperdiçar 16 anos de vida ativa, agravando o problema da escassez de talento. Apesar de não ser tão falado como o machismo, o racismo, a homofobia, ser considerado velho é um preconceito presente na sociedade, que, como todas as outras formas de discriminação, precisa de ser combatido. O preconceito sobre as pessoas consideradas velhas pode manifestar-se de diversas formas, mas uma das mais comuns é a exclusão de candidatos de processos de recrutamento por não estarem dentro do intervalo considerado socialmente adequado para o mercado de trabalho ativo. A nível global, uma em cada 2 pessoas tem atitudes discriminatórias em relação aos mais velhos. Na Europa, uma em cada 3 diz ter sido vítima de discriminação com base na idade, revela um relatório sobre a discriminação etária da Organização Mundial de Saúde, OMS. Dispersar talento para depois lamentar a falta dele. Existem vários estigmas e preconceitos nas nossas sociedades. No mundo ocidental, mais no oriental, há um culto da juventude, da vitalidade e menos o reconhecimento da experiência ou da aprendizagem passada. De certa forma, estas circunstâncias e características da cultura impactam o mercado de trabalho, também não sendo eventualmente os únicos fatores, mas também contribuindo para algumas ideias pré-concebidas de que pessoas a partir de uma certa idade não estão aptas
Se considerarmos que estas pessoas têm uma esperança de vida cada vez maior e que a idade da reforma no país é aos 106 anos, estamos a falar de pessoas que têm 20 anos à sua frente, com dificuldade de regressar ao mercado de trabalho. Imagine-se pessoas com carreiras, com qualificações superiores, que não conseguem regressar ao mercado de trabalho. É um desperdício considerável de conhecimento e competência que o país não se pode dar ao luxo de ter numa altura em que as empresas referem a falta de talento como um dos principais problemas do seu desenvolvimento. Esperemos que as mentalidades mudem. A segregação de uma parcela da população não é novidade e tem uma expressão especialmente poderosa no racismo e no feminismo, que são combatidos há muito. No entanto, não podem ser considerados como tendo desaparecido, apesar de tantos anos de luta. É necessário agora combater o preconceito com as pessoas mais velhas. Nos Estados Unidos, há estudos que concluem que cerca de 75% das pessoas com mais de 50 anos já foram discriminadas por causa da idade. É, sem dúvida, um número demasiado elevado e que, na generalidade dos casos, nem encontra explicações a não ser o preconceito ou o desejo de aumentar os lucros, pagando menos a pessoas mais jovens. Mesmo que se possa justificar em alguns casos, uma redução da carga de trabalho, ela deveria ser feita progressivamente, de acordo com os trabalhadores mais idosos, mas continuando a beneficiar da sua experiência e qualificação. Combater o preconceito sobre as pessoas mais velhas só é possível através da consciencialização pública. Não nos esqueçamos que todos já passamos pela procura do primeiro emprego e lá chegaremos à idade em que já não seremos considerados aptos para trabalhar, mas estaremos ainda na posse de todas as faculdades para exercer e bem uma atividade profissional. É urgente eliminar estereotipos, a perceber que envelhecimento é diferente de velhice. E as empresas devem ter um papel muito ativo nesse tema, até porque o estigma contra pessoas mais velhas está enraizado culturalmente nas organizações. E na maioria das vezes são os próprios empregadores, também eles mais velhos, a impor regras de não contratação. Socialmente, continuamos a acreditar que os mais velhos não aprendem, não têm conhecimento sobre as tecnologias, não são flexíveis, são um custo maior para as empresas e não se adaptam da mesma forma que os mais novos. Está totalmente errada esta visão. Os mais velhos são uma mais-valia tremenda para as organizações pela maturidade, conhecimento, dedicação e empenho nas funções que lhes são confiadas. Mais a ganhar do que a perder. Ter uma maior representação etária nas equipas possibilita a partilha intergeracional, potenciando uma maior relação entre as gerações, que se pauta por uma consciência coletiva de solidariedade, respeito, motivação e um claríssimo despertar para uma permuta de conhecimento, até enriquecedora para todos, novos, velhos ou organizações. O aumento da longevidade é uma realidade. A esperança média de vida continua a aumentar e, consequentemente, o tempo de atividade laboral também, logo sendo o conhecimento inesgotável e estando deslineado. Cronologicamente, numa fase da vida, é absolutamente crucial que este equilíbrio exista. Embora haja quem olhe para as diferenças geracionais entre colaboradores as encare como risco, há quem prefira entendê-las como oportunidades. Quando se juntam no mesmo local de trabalho, na mesma equipa, pessoas de gerações diferentes, juntam-se formas antigas e novas de ver o mercado de trabalho. Os riscos de conflito ou discórdia são relativamente à forma como as gerações encaram a vida profissional. As gerações mais velhas privilegiam a estabilidade e o reconhecimento profissional. Os mais novos são mais ativos, dinâmicos, têm uma visão de passagem mais do que de carreira, optando por relações profissionais mais superficiais, o que gera um problema transversal para um ambiente corporativo. Outro ponto para a discussão é a saúde mental. Admite-se que estar ativo no mercado de trabalho é fundamental para o seu bem-estar psicológico e emocional. A discriminação etária pode ocorrer nos variados setores da sociedade e causar os mais diferentes tipos de consequências entre os indivíduos. São vítimas dessa intolerância, desse afastamento do mercado de trabalho, levando muitas vezes ao isolamento social e à descrença nas suas capacidades e competências. Existem pessoas ainda relativamente novas que deixaram de trabalhar e entraram em processos depressivos e diminuição da autoestima. O trabalho dá sentido à vida e ajuda à saúde mental. Do ponto de vista social e financeiro, é impensável para a sustentabilidade de um país não valorizar um trabalhador com mais de 50 anos.
Finalmente, muitos jovens se queixam que a segurança social é sustentada por eles, esquecendo que os atuais pensionistas descontaram em conta ativos para a segurança social, para benefício da geração anterior. O sistema funciona assim. Por outro lado, ouvem-se vozes de que uma parte dos mais velhos nunca descontou para a segurança social. E, no entanto, está a receber a sua reforma. Aliás, miserável. Esquecendo-se que no tempo deles não havia descontos para a segurança social devido ao setor em que laboravam, por exemplo, a agricultura. As mulheres, essas trabalharam uma vida inteira em casa nas tarefas domésticas e não só, para ajudar a criar os filhos. A sociedade, através dos sucessivos governos, não poderia deixar de reconhecer o esforço e sacrifício destes cidadãos na construção do país. É um ato de justiça. Não se esqueça, os novos são a energia, os velhos são a experiência. Boas reflexões a todos. Boa tarde.